Agora, Leandro Damiani está aqui nos estúdios para a gente bater um papo. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, feliz ano novo, né? De retorno já. Daqui a pouquinho voltando para a tribuna para mais um ano de trabalho, né? Bom dia, Marlene. Bom dia aqui os amigos da bancada. Bom dia, comunidade de Sorriso. Satisfação em recebê-la. A gente não conversou mais final de ano, né? Muita correria aí. O senhor, inclusive, foi diplomado como suplente. Não nos falamos mais depois disso como suplente de deputado estadual. Gostaria de começar por aí. O que isso representa para o município de Sorriso, vereador? Marlene, eu sempre falo que a luta não é minha, a luta é de todos nós, né? Quem acompanha meu trabalho como vereador sabe que minha prioridade é saúde pública. Né? E como deputado e como candidato a deputado, ser eleito, eu queria lutar aí para reorganizar algumas situações do regional, trazer alguns investimentos, como o aumento do número de leitos de UTI adulto, que nós só temos 10 leitos, há 20 anos que só tem 10 leitos. Nós não temos UTI pediátrica, que então se hoje uma criança precisar de um leito de UTI, não tem aqui em Sorriso, no regional, não tem no regional de Sinop, né? Tem que ir para Cuiabá, ou Tangará, ou para outra cidade. Cirurgias urológicas também, né? Alguém precisar fazer uma cirurgia de rim, nós não temos esse serviço aqui. Serviços de hemodinâmica, né? Quer fazer um cateterismo, angioplastia, nós também não temos esse serviço aqui. Então, assim, embora a gente esteja numa região em amplo crescimento, em amplo desenvolvimento, no estado que é maior produtor de soja, é destaque no milho, é destaque na carne, no gado, é destaque no algodão, mas em contrapartida, serviços essenciais, básicos para a sobrevivência da comunidade nós não temos, né? A diplomação aí representa também uma oportunidade de a gente estar lá. Já tem uma conversa aí com tanto o Avalone e o Faisal. Em março, um deles deve abrir já há alguns meses para mim assumir. E vou estar lutando pela nossa comunidade, não só por Sorriso, pela região. Ontem mesmo, o vereador Bob, lá do Biratã, mandou mensagem: Damiani, precisamos rever a questão do regional, cara. Tem gente aqui na nossa unidade de pronto atendimento aqui no Biratã que está aguardando vaga e urgência, não tem no regional, sabe? Então, assim, são inúmeros casos. Se fosse relatar aqui, a gente precisa de vários programas só para isso, né, Marlene? Principalmente a saúde, né? Principalmente a saúde. Eu falo assim, você tendo saúde, você consegue trabalhar com dignidade, a família não vai estar sofrendo, né? Você pega, por exemplo, um paciente renal, que teve um que mandou mensagem ontem para mim, e falou: Damiani, estou aqui na UPA de novo, eu estou aguardando a cirurgia de rim, já tem 2 anos. Quantas vezes esse paciente utilizou, por exemplo, a UPA? Então, assim, primeiro, a questão da dignidade da vida do cidadão. Né? O cidadão, tá doente, se o médico pediu para operar, que opere em 15 dias, 30 dias. Por que esperar 1 ano? Por que esperar 2 anos? É natural, é normal. Isso não é normal. Isso está errado. Aí esse paciente, além dele, ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai ter problema em casa, né, no dia a dia, porque não vai estar bem, vai estar mal-humorado, porque está doente, né? Então não vai estar legal em casa, não vai estar produzindo, vai também trazer um custo para o sistema público. Toda vez que o cidadão, por exemplo, vem para a UPA, é uma equipe para atender, que podia estar atendendo realmente aquilo que era urgência, emergência, uma facada, um acidente, um tiro, sabe? Então, assim, se inverteu muitos valores, né? O senhor acha que o hospital regional precisa de ampliação ou Sorriso precisa pensar a sua saúde pública pessoalmente para Sorriso? Eu entendo que são os dois casos, porque o regional ele atende a alta complexidade. Se você pegar neurológico, por exemplo, tem uma equipe ali, Dr. Jobert e outros médicos, que são fantásticos. Os caras são referência. Muita demanda para pouca condição de trabalho, digamos exatamente. Assim. Pega urologia. Nós temos tem bons urologistas no hospital regional. Por exemplo, tu lembra ano passado que uma criancinha foi fazer xixi e um cachorrinho mordeu o órgão genital dela? Essa criança, trouxeram aqui para o regional, tinha urologista, conseguiu salvar o órgão genital dessa criança. Mas assim, só que eles estão atendendo só urgência e emergência porque não tem estrutura para eles fazer os outros procedimentos, sabe? Sim. Então assim, precisa investir. Precisa ampliar o regional, mas no caso da saúde para Sorriso especificamente, hoje com praticamente 120 mil habitantes, o senhor acha que já cabe uma unidade hospitalar pública local para atender a nossa Eu entendo que cabe, sim. O senhor defende essa Defendo essa situação de um hospital nosso, como defendo também a própria maternidade.
Nós precisamos ter a nossa maternidade. O regional tem que ficar com a alta complexidade. Mas agora, o que é tido como parto normal, quando você tem um pré-natal que vem normal, que não tem nenhuma complicação, aí sim compete ao município dar essa assistência. Mas o prefeito disse recentemente que ele não tem esse pensamento. O prefeito Ari Pode ser o pensamento do prefeito, mas o meu pensamento é ter, sim, a maternidade municipal. Eu quero que as mães tenham dignidade na hora de terem seus filhos, porque é muito triste. Eu já fui ali na maternidade do regional, e eu não estou fazendo críticas a nada, mas a questão do espaço. Gente, as mães, e se eu estiver mentindo, peço que uma mãe ligue aqui na rádio e manda mensagem. Ficam amontoadas ali na hora de ter o bebê, não sei se tu conhece lá, Marlene. Eu não conheço, mas Marlene, eu faço o convite, também. Vai conhecer. Não tem espaço, não tem estrutura. Gente, o que é para ser um momento especial para as famílias, que é o nascimento da criança, em muitos casos acaba se tornando um momento de terror. E assim, ó, eu tenho inúmeras mensagens de mãe mandando aqui, Damiane, me ajuda, tá dilatando, fui pro hospital, mandaram para casa, porque o hospital também não consegue absorver tudo no mesmo tempo, porque atende a região toda, sabe, Marlene? Então, assim, tem coisas que são paradigmas, não adianta nós ser a capital nacional do agronegócio, não adianta nós ter aí um orçamento de quase 900 milhões de reais se a gente não dá condição básica para a nossa comunidade. Damiane, essa questão de orçamento, por Damiane nos estúdios da Sorriso FM, a gente falava antes sobre saúde, sobre essa questão da necessidade de se melhorar este olhar para o serviço que chega para a população, como o senhor dizia em off aqui nos bastidores, não importa se é o Estado que está prestando o serviço, se é o município que está prestando, a população tem que ser atendida, né? Em relação à saúde, hospital, etc., esse atendimento, Sorriso tem dinheiro, o senhor que lidou com essa questão do orçamento agora para esse ano, para melhorar isso ou não tem dinheiro? Tem. Não, o município, tem recurso. A vida saudável do município de Sorriso, isso tem que fazer um reconhecimento ao prefeito Ari. Realmente, o município tem muito recurso. E a minha luta é e sempre será prioridade saúde pública. Né, eu tenho essa prioridade e outros colegas vereadores também têm, da questão da maternidade municipal. Né, nós precisamos trazer essa tranquilidade para as mães. Né, esse momento tem que ser realmente um momento muito especial. E quando eu falo em maternidade, seria uma maternidade, mas um acompanhamento, uma estrutura hospitalar de acompanhamento, do pré-natal até o pós-parto. Né, até tem alguns hospitais que eu já fui conhecer, que até 1 ano ou 2 anos após o nascimento da criança, fica tudo naquela estrutura, já tem os especialistas tudo lá para dar essa assistência. E eu vejo que Sorriso, a comunidade já merece isso. E também a própria questão do hospital, né? A gente até fala hospital dia, né? Que é aquele hospital para uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula, né? Alguma própria cirurgia renal. Infelizmente, o Estado está muito omisso em relação a isso. Um paciente não pode ficar 2, 3 anos aguardando para fazer uma cirurgia de rim, gente. Isso é desumano demais. Tirar uma pedrinha? Exatamente. E olha, daqui a pouco a pessoa perde o rim, vai ter que fazer diálise daqui a pouco. Daqui a pouco a pessoa vai ter que fazer diálise por algo que poderia ser tratado, sabe? Então, é isso que eu não consigo entender. E essa que é a nossa luta, sabe? Fazer com que a estrutura atenda essas pessoas, porque embora existe uma questão, a gente fala que a saúde ela é tripartite, parte da responsabilidade é a União, parte do Estado e parte é o município, né? A gente sabe, eu também não posso fechar os olhos para isso e ser ingênuo, mas assim, para a comunidade, para o povo, não importa se é o Estado que vai pagar, se é a União que vai pagar, o que é o município, o que o povo quer é que o procedimento seja realizado. Ponto final, quer ser tratado, quer ser curado. E é o direito, né, exatamente, Damiane? eu falo assim, como que a gente fala em progresso, a gente fala em desenvolvimento, mas se uma pessoa fica 1 ano, 2 anos aguardando a cirurgia de perna na vesícula, por exemplo, sabe, isso não existe, gente. Trabalhando com dor, né? Ou sem poder trabalhar. Exatamente, né? Até ontem eu gostaria de ter acompanhado a entrevista do secretário Fábio, mas eu estava em outros compromissos. Mas assim, já houve uma evolução muito grande nisso. Para você ter uma ideia, a questão de 6 anos atrás, o município teve um ano que comprou 42 cirurgias. Entre cirurgia amígdalas, adenoide, total retirada de 42 outra. em um ano inteiro. No ano inteiro. O município comprou porque entendia que era a responsabilidade do Estado. E o Estado fazendo daquele jeito como sempre vem fazendo. Com a barriga. O ano passado, 2022, passou de 3.000 cirurgias.
dessas mesmo, a retirada de útero, adenoide, amígdalas, enfim, cirurgia Gerais. geral que a gente fala, né? Não é as de alta complexidade. Sim. E é isso que precisa, sabe? Se o Estado não faz, porque o cidadão, Marlene, o cidadão não consegue chegar no governador e falar, governador, eu tô aqui, 3 anos aguardando a cirurgia de rim. Aonde que o cidadão vai? É no vereador. Ou às vezes consegue ter acesso com o prefeito. Ainda que em Sorriso o cidadão consegue ter acesso com o prefeito, ainda que não é uma cidade tão grande assim, consegue ir no gabinete. Mas ele vai bater na porta do vereador. Vereador, estou passando necessidade, estou sem trabalhar. Qual é o seu pensamento, seu plano sobre isso? Que medida efetiva o senhor pretende tomar? O senhor disse que talvez se assuma por uns meses na Assembleia. O senhor pensa em mexer de alguma forma com isso, efetivamente? Eu estive no final do ano ali conversando com o Avalone, que é o titular, né? Ele foi reeleito, eu fiquei suplente dele. E já pedi para ele colocar no orçamento 2 milhões para a implantação da UTI pediátrica aqui em Sorriso. Então, ele colocou no orçamento desse ano, né, para o nosso regional. Mas eu assumindo, a minha primeira luta vai ser essa questão da reorganização da central de regulação. Hoje o paciente, por exemplo, está aqui na nossa UPA, precisa fazer uma cirurgia, que em tese é uma cirurgia geral que faz no regional, mas a vaga para ele às vezes vai lá em Colíder. Ele tem que ir para lá. Tem que ir para lá. Aí o município que leva, olha o custo para o município ter que levar o paciente, né? Vai a ambulância, vai a equipe médica. Até a semana passada aconteceu, claro que foi um incidente isso, mas uma ambulância UTI levando um paciente, deu problema na mangueirinha do oxigênio quando estava chegando em Sinop. O paciente teve que voltar para Sorriso, tiver que ir em uma ambulância nova, que foi comprada o ano passado. Mas assim, se tivesse a vaga aqui no nosso regional, até o ano passado a gente falava que era porta aberta para a UPA, né? Tem um problema, vai para o regional. Então assim, você tem que deslocar para lá e o paciente vai lá e opera. Mas isso mudou agora ou sempre foi assim? Mudou ano passado. Aí o paciente, por exemplo, vai para o regional lá em Colíder, exemplo. Ele opera. Dali 30 dias ele tem que voltar para o retorno. O paciente tem que sair de Sorriso para ir para um retorno lá em Colíder, numa cirurgia que ele poderia ter feito no nosso regional e ia fazer o retorno aqui. Olha o custo para ele ir para lá. Para o paciente também se deslocar para lá, porque além do custo financeiro, tem a questão do deslocamento, desgaste, sabe? Cansaço, risco. Tudo. BR, que a gente sabe que vive esse grande problema. Então, assim, gente, isso aí tá errado. Aí o senhor pretende entrar com um projeto para mudar isso ou procurar diretamente os gabinetes lá em Cuiabá? Direto com o governador, Mauro Carvalho, secretário de saúde, né? Eles têm que entender, porque a realidade em Cuiabá é outra. Sim. Lá eles têm os hospitais, lá aqui a gente muitos hospitais. Aqui a nossa realidade é diferente nesse sentido. E a questão de logística aqui também. Distâncias. Vai andar durante o dia numa BR-163 para você ver o risco que é. Quase todo dia tem acidente com morte, gente. Sim. E nós vamos colocar mais paciente em cima dessa rodovia que poderia ser tratado aqui. Né? Agora, se é uma especialidade que não tem aqui, precisa, por exemplo, uma UTI com neuropediatra, por exemplo, alguma coisa que não tem essa especialidade aqui, enfim, tudo bem, aí vai. Mas agora o que pode ser feito aqui, nós temos que ficar deslocando o paciente, aí não tem condição. Alguém não pensou a respeito. O senhor pensa, depois do que resultou da última eleição, em colocar o seu nome para disputar a prefeitura de Sorriso? Não penso nisso. A única coisa que eu penso, Marlene, é trabalhar para a comunidade. Eu não fico pensando assim numa próxima eleição, né? Não, eu falei, eu preciso trabalhar, eu tenho que estar aqui e fazer um bom trabalho e ajudar a nossa comunidade, buscar sempre o melhor para a comunidade. Eu vejo que a eleição não é o candidato que tem que estar aí buscando, é a comunidade que vai falar o que a comunidade quer de você. Eu tive a infelicidade de não ter sido eleito nessa eleição por questão de legenda partidária, mas se pegar em votos, eu fiquei entre os 24 mais votados do estado. Tanto que para estadual, eu fui o estadual mais votado dentro de Sorriso, da história de Sorriso, fiz quase 23 mil votos aqui. Então, realmente, a comunidade mostrou que queria me ver lá para trabalhar.